Perdeu, mané. Moraes nunca esteve tão fraco como agora e eu vou provar pra você com fatos que culminaram numa declaração admitindo que ele errou e mandando um recado oculto ainda pros seus colegas. Foi preso agora há pouco em uma operação do Ministério Público de São Paulo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Surge a revelação do motivo pelo qual Alcolumbre se recusa a pautar o impeachment de Moraes. É isso mesmo. Na realidade, são inúmeros os motivos que Davi Alcolumbre se abstenha de pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A maioria dos senadores já assinou o pedido e a lógica natural seria o presidente do Senado dar encaminhamento ao caso. Não é o que acontece. E pior, Alcolumbre vai ainda mais longe. Desafia o país e diz que mesmo que todos os senadores assinassem o pedido, mesmo assim, ele não daria prosseguimento ao impeachment. Um jovem vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, acaba de revelar os inúmeros motivos deste comportamento de Alcolumbre. É algo estarrecedor. O presidente do Senado está literalmente nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam o vídeo. O impeachment de Moraes já tem as 41 assinaturas, mas Alcolumbre se recusa a pautar. E o motivo real vai te assustar. Alcolumbre tem um processo que corre em sigilo no Supremo e está nas mãos do Flávio Dino. A acusação é de que ele supostamente teria recebido 2 milhões de reais em rachadinha. Mas, além dele, sua família também tem um histórico complicado. Isaac Alcolumbre, seu primo, foi alvo da PF, suspeito de integrar um grupo de tráfico internacional de drogas. José Alcolumbre, seu irmão e primo suplente no Senado, é investigado pela PF por suposta compra de votos. Alberto Alcolumbre, seu outro irmão, teve 500 mil reais apreendidos em seu carro sem comprovação de origem, segundo a CNN. Isso sem mencionar a longa história de problemas fundiários envolvendo seu outro primo e um tio no Amapá. E não para por aí. Alcolumbre também é um dos maiores articuladores de emendas parlamentares no Senado. E a pergunta que fica é, para onde vão as emendas milionárias de Alcolumbre? 54 milhões foram para a Codevasf e teriam abastecido contratos suspeitos de superfaturamento, segundo o Globo. Outros 1,2 milhões de reais foram para a ONG Norte, que teria supostamente sido contratada com indícios de sobrepreço. E ainda teve 15 milhões para a Saúde Link, empresa do qual Alcolumbre é suspeito de ter usado um jatinho particular, configurando um possível conflito de interesse. Vale lembrar que as emendas parlamentares foram bloqueadas pelo ministro Flávio Dino no STF. Reparou algo em comum? Sim, Flávio Dino tem em mãos o processo da suposta rachadinha de Alcolumbre e das emendas parlamentares do Senado. Dino também já se manifestou em apoio a Moraes após a aplicação da Lei Magnitsky. Agora ficou claro? Se quisermos que Alcolumbre paute o impeachment de Moraes, primeiro é preciso aprovar o fim do foro privilegiado para que os processos de deputados e senadores saiam das mãos dos ministros do Supremo. Por isso, compartilhe esse vídeo para mostrar a verdade sobre Davi Alcolumbre. Perdeu, mané. Moraes nunca esteve tão fraco como agora e eu vou provar pra você com fatos que culminaram numa declaração admitindo que ele errou e mandando um recado oculto ainda pros seus colegas. Então, nessa nossa análise hoje, que tá verdadeiramente magnífica, eu vou te mostrar 3 coisinhas com as mãos aqui embaixo. Primeiro, eu vou te mostrar um vídeo de um discurso do ministro Alexandre de Moraes ontem, durante o evento em que ele foi homenageado em São Paulo, em que Moraes claramente admitiu pela primeira vez cometer erros, mas dividiu a culpa também dos seus erros com os demais ministros do Supremo. Segundo, eu vou te provar que Moraes nunca teve tão fraco como agora. E terceiro, eu vou explicar para você quais foram os recados ocultos da fala de Moraes e o verdadeiro significado dessa admissão de erros deles. Então bora aqui direto para o primeiro ponto com esse vídeo que eu postei nas minhas redes sociais. Olha aí. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado e as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte
de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Gente, olha, foi a primeira vez que eu vi Alexandre de Moraes falando em erros. Agora, quais erros, ministro? Quais erros? Fala pra gente. A gente quer saber. O Brasil inteiro tem o direito de saber quais erros, quais equívocos. Por acaso, a prisão ilegal de Felipe Martins por mais de 6 meses sem denúncia, com base em um documento falso, foi um erro? E a prisão ilegal da Débora sem denúncia por mais de 1 ano também? A morte do Clesão? A condenação de quem sentou na sua cadeira há 17 anos? A censura disseminada? O processo da trama golpista? O juiz vítima? Olha, eu não vou ficar aqui relembrando todos os casos, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, a gente não vai analisar os outros pontos, mas vocês entenderam a ideia, né? O ministro ele precisa vir a público dizer quais foram os erros para a gente ir lá nos processos e entender se o STF corrigiu esses erros ou não. Mas eu vou deixar para te falar lá no final, no terceiro ponto, qual que é o real significado dessa fala do Moraes. Por enquanto, vamos agora para o segundo ponto, que eu vou fazer uma verdadeira linha do tempo com vocês para provar como que o Moraes está mais fraco do que nunca, o que levou diretamente até essa fala de ontem. Primeiro, gente, o Moraes e outros 7 ministros do STF, mais o PGR, tiveram seus vistos americanos cancelados. Depois, o Moraes foi sancionado com a Magnitsky. Tudo isso vai tornando o ministro alguém tóxico, um leproso, do qual ninguém quer se aproximar. E o apoio público a ele vai se tornando cada vez mais perigoso, conforme avisos dos Estados Unidos, porque quem apoia alguém sancionado pode igualmente ser sancionado pela Magnitsky. E nesse contexto, todo mundo começou a largar a mão do ministro. Veja o governo Lula. Há poucas semanas, o governo enviou uma carta em resposta ao Departamento de Justiça norte-americano sobre as decisões ilegais do Moraes e jogou Moraes na fogueira. O governo confirmou que tudo que o ministro estava fazendo era, sim, ilegal e fora do rito. Foi como se o próprio governo Lula tivesse entregado ali Moraes aos lobos. Mas não foi só isso não, gente. Não foi só executivo. Incrivelmente, no Congresso Nacional, foram somados 41 senadores favoráveis ao impeachment de Moraes. E na Câmara, está para ser votado o fim do foro privilegiado e a anistia, que é o objetivo enfraquecer ainda mais Moraes. Além do governo e do Congresso Nacional, veja a mídia. Depois da aplicação da tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e a prisão de Bolsonaro, todos os grandes jornais do país, todos, simultaneamente, detonaram Moraes por conta dos seus abusos. Folha de São Paulo, Estadão, até o Globo. E ontem o Wall Street Journal, um dos maiores jornais do mundo, publicou um artigo de opinião dizendo como que quem deu um golpe de Estado no Brasil, dizendo explicitamente isso, gente, que quem deu um golpe de Estado no Brasil não foi a direita, mas sim quem? O próprio STF. Tem uma análise disso aqui no canal que é imperdível. Eu vou deixar o link na descrição e na tela no final para vocês. Só que essa não foi a primeira vez, nem vai ser a última. O próprio Wall Street Journal, ele já tinha criticado Moraes outras 2 vezes, assim como outros grandes jornais internacionais. Tudo foi crescendo, até gerar um racha no próprio STF. Ministros do STF disseram na imprensa que ficaram irritados com Moraes por mandar prender Bolsonaro e que podem derrubar a decisão. Fux contrariou Moraes em decisões, André Mendonça bateu de frente, mandou recados em palestras e entrevistas e começaram a surgir na imprensa notinhas de ministros insatisfeitos com as atitudes de Moraes, que o apoiam hoje só publicamente, mas nos bastidores estão contrariados com os abusos e preocupados que venha sobre a cabeça deles uma Magnitsky. Aí Lula convoca todos os ministros do STF para um jantar em apoio a Moraes. E o que acontece? Apenas 6 vão. 4 faltam e Fachin, que é o próximo presidente do STF, deixa escapar para a imprensa que ele foi a contragosto. Ministros do STF se recusam a assinar uma carta pública de apoio a Moraes que se sente abandonado. E, para coroar tudo isso, pela primeira vez apareceu na imprensa nessa semana que Gilmar Mendes, hoje talvez o maior aliado de Moraes na corte, talvez a pessoa mais poderosa da República, ele admitiu que Moraes comete excessos. Semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, o Departamento de Estado, por meio de vários funcionários, às vezes por meio do vice do Marco Rubio, Christopher Landau, ataca Moraes sem parar.
o que é repercutido pelos perfis da própria embaixada americana aqui no Brasil. Na última crítica, o Landau acusou Moraes de usurpar o poder ditatorial no Brasil e de destruir a amizade de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Aí o ministro vai num jogo do Corinthians e mostra o seu abalo emocional com os dedos. Ele mostra que ele está descompensado ao fazer aquele gesto obsceno, mostrar o dedo do meio aos torcedores do seu próprio time, do Corinthians. Não foi nem para a torcida adversária. O gesto, gente, é uma notória quebra de decoro que foi analisada com incredulidade pelo ex-ministro Marco Aurélio. O que tudo isso diz para vocês, gente? Isso é óbvio. O Moraes nunca esteve tão fraco quanto agora. O ministro está abatido, ele está vulnerável e isso é visível no seu semblante toda vez que ela aparece em público. E aí que eu chego ao meu terceiro ponto. A fala de Moraes de ontem, admitindo os erros, não foi, na verdade, para reconhecer erros porque ele é humano. Não, foi um recado claro para os seus colegas do Supremo. Ele disse que tudo o que ele fez foi decidido por um colegiado. Ou seja, o que eu fiz, eu não fiz sozinho. Esse foi o recado. Se eu errei, vocês erraram junto comigo. Me apoiaram em tudo e me incentivaram. Foi isso que ele disse. Se eu cair, vocês todos vão cair junto comigo. Tá muito claro que foi esse o recado de Moraes, já avisando aos demais para não deixá-lo sozinho nessa e para não isolá-lo no tribunal. E isso, gente, nem é verdade, isso de que todo mundo decidiu junto, porque a maioria das decisões não foram nem para o colegiado. Aquelas próprias ações que ele mandava aquela assessoria especial de desinformação do TSE produzir para ele, que lá tudo era ele e aquela assessoria. Agora a questão é, o que vai ser mais forte para os ministros do Supremo? A lealdade cega a Moraes ou o instinto da sua própria sobrevivência, dos seus negócios e dos seus familiares? É isso que nós veremos a partir de agora, mas se eu fosse o Moraes, eu não confiaria na lealdade de ninguém ali dentro. E você, me conta aí nos comentários. E dono da rede Ultrafarma é preso em operação do Ministério Público. A ação mira esquema bilionário de corrupção envolvendo auditores fiscais. Vejam a reportagem. Atenção para você que está aqui conosco, notícia que chega à nossa redação nesta manhã de terça-feira. O dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso agora há pouco em uma operação do Ministério Público de São Paulo. Segundo a denúncia, um grupo criminoso favorecia empresas do setor de varejo em troca de propina. O diretor, chamado diretor estatuário da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, também foi preso. Portanto, a gente já tem aqui para vocês a informação de 2 nomes. Alguém conectado à Fast Shop e também conectado à Ultrafarma. Vamos ao vivo com o Renan Fiuza, é ele quem acompanha essa notícia. Puxa vida, hein, Renan? Nos conte tudo, por favor. Bom dia. Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você. Boa terça-feira para os livers. Confirmada, portanto, a prisão de Sidney Oliveira, empresário muito conhecido de redes, de farmácia, dono da rede Ultrafarma, assim como também Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, uma empresa também grande do varejo, A gente tem essas 2 prisões confirmadas e mais uma terceira também, um auditor fiscal lotado na Secretaria Estadual da Fazenda, que seria uma espécie de articulador de todo esse esquema que, segundo o próprio Ministério Público, que está contando com o suporte da Polícia Militar, um esquema milionário e pode ser também que chegue às cifras dos bilhões, isso mesmo, tá? A gente está falando da Operação Ícaro, uma operação que já vem acontecendo, uma investigação que já vem acontecendo há um bom tempo, tá? E aí agora a gente tem essa operação deflagrada, tá nas ruas, portanto, ainda nas ruas a operação. O objetivo, como você disse, a gente relembra aqui, desarticular um esquema de corrupção, e aí esquema esse que envolve auditores fiscais, tá? Lotados dentro da Secretaria Estadual da Fazenda. Esses auditores fiscais eram responsáveis, eram articuladores, favoreciam empresas do setor do varejo em troca de vantagens indevidas. E aí a gente traduz o que seriam essas vantagens indevidas, a gente está falando de propina.
Traduzindo um pouquinho, né, o que a gente tem de informação com relação a esse esquema, como é que funcionava todo esse esquema, né? Esses auditores fiscais, eles manipulavam de alguma maneira processos administrativos e aí facilitavam e faziam com que essas empresas de varejo que estão e são alvos dessa operação, às vezes, né, não pagassem tributos, às vezes não pagariam ali nessa manipulação algum tipo de imposto, né? De outra maneira também conseguiam facilitar a quitação de créditos tributários. Então tudo isso era manipulado por esses auditores fiscais, né, por meio desses processos administrativos. Em contrapartida, qual era o dinheiro que eles recebiam em contrapartida? Eles recebiam propina dessas empresas, né, por quitação de tributos, às vezes por isenção de impostos, algo desse tipo. Esses auditores, eles recebiam dinheiro dessas empresas de forma, obviamente, indevida. A gente está falando de impostos, né? Só para você ter uma ideia, o Ministério Público trouxe para a gente aqui uma informação a respeito dessa operação, que somente um auditor fiscal, olha só, Elisa, um auditor fiscal foi constatado que ele recebeu até o momento mais de R$1 bilhão somente em propinas. A gente não sabe o quanto, né, de tempo a gente está falando aí da atuação desse único auditor fiscal, mas, segundo o próprio Ministério Público já adiantou, ele teria recebido algo em torno de R$1 bilhão somente em propinas. Então, relembrando aqui, trazendo para vocês, a gente está falando de uma operação do Ministério Público de São Paulo, que conta com suporte da Polícia Militar, está nas ruas, Operação Ícaro. Até o momento estão cumprindo 3 mandados de prisão temporária, incluindo também a prisão desse auditor fiscal, né, apontado como operador do esquema. Esses 2 empresários, Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma, e também Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shopping. Portanto, além disso, além dessas 3 prisões temporárias, a polícia está na rua, né, para o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais desses empresários e também endereços comerciais, lojas e, sobretudo, sede, né, dessas empresas que estão envolvidas também nesse esquema. Mais uma vez, relembro aqui, segundo o Ministério Público, essa é uma investigação que já acontece há um bom tempo, fruto de meses de trabalho investigativo, análise de documentos, quebras de sigilos bancários e interceptação também, autorizadas todas pela Justiça, trocas de mensagens, interceptação por meio de escutas telefônicas. E para a gente arrematar toda essa história, toda essa operação que a gente está bastante atento, né, todos esses envolvidos poderão se enquadrar aí e poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A gente segue de olho porque as diligências ainda estão acontecendo, tá? Devolvo a você, Elisa. Agora a gente vai para os Estados Unidos, viu? O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que vai assumir o controle da polícia da capital Washington para combater o crime e a violência. Trump também afirmou que vai enviar 800 soldados da Guarda Nacional para a cidade. Os detalhes chegam com a correspondente Priscila Yazbek, ao vivo dos Estados Unidos. Boa tarde para você, Pri. Oi, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Agora há pouco, então, Donald Trump anunciou nessa coletiva esses esforços, então, para federalizar a polícia de Washington e também para enviar 800 soldados da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, lembrando que seria talvez algo ali entre a Polícia Militar e as Forças Armadas, não tem um equivalente exato no Brasil, mas que seriam forças de reserva, então, do Exército americano e que vão ser, então, vão se colocar à disposição para Trump conseguir combater o que ele chamou de uma onda de ilegalidade. Trump, nesse anúncio, também falou que, ao falar que que o governo federal estava assumindo a polícia de Washington, ele falou que está declarando emergência de segurança pública em Washington para conseguir, com isso, invocar uma lei de 73, que é a lei de autonomia, para conseguir assumir o controle federal sobre a cidade, algo parecido com o que ele fez também em outras ações, como, por exemplo, nas tarifas, quando ele declara uma emergência nacional para justificar
a sua atitude. Ele disse que todo americano tem o direito constitucional de acessar e fazer petições ao seu governo em segurança. Ele falou também que inúmeros funcionários têm o direito de exercer suas funções em paz e também falou que essa questão da violência impacta diretamente o funcionamento do governo federal. Ele até usou ali uma referência, uma frase do pai dele, que o pai dele dizia que quando você vê uma porta de um restaurante que está sujo, você não deve entrar porque a cozinha deve ser mais suja ainda. Ele falou que a capital dos Estados Unidos, então, seria uma porta de entrada, mas que está imbuída por violência, inclusive falando ali de uma realidade que, inclusive, alguns jornais, até mesmo o The New York Times, falou que é uma realidade distópica. E ele falou também que os policiais são muito maltratados, que as pessoas cospem na cara dos policiais e que isso não vai mais acontecer. Ele falou que a Câmara Municipal de Washington é de esquerda radical e que se alguém mata alguém em Washington, essa pessoa sai sem fiança antes do fim do dia. Foram algumas das justificativas que Donald Trump usou para falar sobre essa medida, então, de federalizar a polícia em Washington. Eu volto com vocês. Priscila, estou aqui